Só que eu cheguei ali quase que eles pensaram que era o Juninho, né? Quem dera, né? Chegar nessa belezura toda, né? Querido, é muito bom estar aqui com vocês, rever essa família linda, maravilhosa e podermos compartilhar, né, dessas preciosidades do reino de Deus. Eu fiquei esses dias fora, é precioso a gente parar também, né? Parar, descansar, renovar, isso faz parte da vida, né? E é interessante que, para quem sai para passear, o tempo passa rápido demais, né? Você fica lá 15 dias, parece que foi 2, 3 dias, né? Mas para quem fica, dá a impressão que a gente está demorando, né? Eu cheguei, a Bia falou, tem 3 meses que você não vem no culto. Foi menos, Bia, menos, né? Ela ficou vermelhinha, olha lá para você ver que beleza. Mas, querido, é muito bom a gente poder tanto ter tempo de lazer, tempo de descansar. E eu sempre falo para as pessoas isso, né? Que Deus, ele teve que me parar, né? Tem uma fase na vida que a gente está tão cheio de energia, né? E eu tinha tanta energia assim para gastar, né, com Deus, com a obra de Deus. E um dia Deus falou que eu tinha que tirar férias. Deus não falou assim, olha, estou te dando uma sugestão, né? Deus me deu uma intimação. Na época eu não entendi muito bem, porque para mim eu não precisava tirar férias, né? Mas como foi uma intimação de Deus na minha vida, eu falei, eu tenho que obedecer, né? E aí eu comecei a tirar férias, né? E hoje eu entendo a necessidade de tirar férias, né? Então, antes eu não queria tirar férias de jeito nenhum, e hoje, se puder, eu tiro férias de 3 em 3 meses. A energia da gente vai baixando, é uma coisa estranha, né? Eu sei que a maioria de vocês aqui não estão nessa fase, graças a Deus. Estão aí cheios, né, de energia, jovens, fortes, né? A palavra de Deus diz que jovens eu vos chamei porque sois fortes, né? Então, a palavra fala também que o jovem terá visões. E os velhos? Sonharão, né? É diferente, né? O jovem tem visão. E os velhos? Sonhos. As coisas vão mudando, querido, né? É normal, né? Dá uma olhada para o jovem que está do seu lado e fala com ele assim, olha, as coisas vão mudando. Agora, olha que legal, né? Eu falei, dá uma olhada para o jovem que está do seu lado, todo mundo já ficou empolgado. Não é? É, ué. Quando a gente está jovem é pura empolgação, né? Mas eu quero compartilhar com você um texto da palavra, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, do 7 ao 19. Hebreus 3, versículos 7 ao 19. Eu quero falar com você hoje sobre perigo de um coração endurecido. Hebreus capítulo 3, 7. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje
se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Irmão, perigo de um coração endurecido. Interessante que esse texto é um texto direcionado para a igreja. Não é um texto direcionado para os incrédulos, né? É um texto direcionado para pessoas que já tinham experiência com Deus. É um texto direcionado para pessoas que já tinham uma aliança com Deus. Irmão, é engraçado. Ele está falando para pessoas que já tinham sido transformadas por Jesus Cristo. E ele está falando de algo que também já tinha acontecido no povo de Israel. Então você vê que é algo realmente perigoso. Ter um coração endurecido não é algo distante de nós. É algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E aqui, o escritor de Hebreus, ele começa a falar, ele frisa a expressão hoje. Hoje. E olha, é uma coisa muito interessante. Tem gente pensando assim, eu sei que eu preciso consertar, eu vou consertar amanhã. Não, daqui uns dias eu só preciso resolver tal coisa e aí eu me conserto. Eu só preciso me desvencilhar de tal coisa e aí eu me conserto. E ele frisa a expressão hoje. Irmão, quantos aqui têm certeza que vão estar vivos amanhã? Certeza. Você vai falar assim, olha, eu posso até apostar com alguém que eu vou estar vivo amanhã. E amanhã eu vou estar vivo mesmo. Quantos aqui podem garantir isso? Quantos podem? Ninguém. Meu irmão, o tempo é hoje.
Nosso tempo é hoje. Nosso tempo não é amanhã. Amanhã, se Deus nos permitir, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Se Deus nos permitir. Né? Porque se Ele não permitir, nós vamos embora hoje. Hoje é o dia que nós temos, querido. Hoje. E aí o escritor de Hebreus, ele começa a falar então sobre o perigo do endurecimento do coração. E eu queria falar com você sobre uma das coisas que não foi citado ali, mas que eu vejo que é algo que induz ao endurecimento, que é a programação mental. Diga comigo, a programação mental. Meu irmão, olha bem, a gente começa a criar programações na nossa mente. Você automaticamente vai criando raciocínios. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou. E você vai criando o quê? Programações mentais. Só que essa programação mental, muitas vezes, ela se torna uma armadilha para a sua vida. Por quê? Olha bem, primeiro porque muitas vezes você programa algo para a sua vida que Deus não está programando. Aí você enche a sua vida de programações que estão fora do contexto daquilo que Deus está querendo trabalhar com você. A programação mental, quando ela está em conflito com a vontade de Deus, ela vai trazer para a sua vida um coração quebrantado ou vai trazer endurecimento no seu coração? Endurecimento. Pensa bem, querido, qual é o projeto de Deus conosco? O projeto, propósito de Deus conosco. Sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, no propósito de Deus, Ele quer trabalhar você para ser semelhante a Jesus. O que você acha que é necessário para que você seja semelhante a Jesus? O que você acha que é necessário? Hã? Obediência. Obediência a quê? A Deus. O que mais? Hã? Morrer para mim mesmo. Hã? Humildade. O que mais? Santidade. O que mais? Perdão. Para que eu seja semelhante a Jesus, eu preciso conhecê-lo. Para que eu o conheça, eu preciso ter tempo com ele. Hã? Eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar. Eu preciso me dedicar a Deus. Meu irmão, agora, pensa bem como que é que as pessoas estão montando a programação mental da vida delas. Elas estão ocupando o tempo delas na programação mental com o quê? Com o quê? Hã? Celular, o que mais? Afazeres, trabalho. Hã?
com elas mesmas. Meu irmão, olha como que a programação mental ela pode se tornar uma cilada para o projeto de Deus na sua vida. Você está se programando intensamente, e não que você não deva estudar, trabalhar, o que mais? Né? Ter celular, né? Você pode ter essas coisas, e deve, né? Alguns até devem trabalhar um pouquinho mais, né? E outros têm que parar de trabalhar um pouquinho mais, não é? Meu irmão, pensa bem, né? Tem muita gente hoje, que não tem mais comunhão com Deus e está dentro da igreja. Tem muita gente hoje que não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo para a leitura da palavra. Olha, nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia. Nós estamos agora em Ezequiel. Quase já, né, encerrando o Antigo Testamento, né? Meu irmão, eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu tenho certeza que muita gente perdeu a oportunidade de estar fazendo a leitura anual. Aí qual que é o motivo pelo qual você não está fazendo a leitura anual? Não, porque a minha vida... Olha, qual é a expressão que é mais usada hoje em relação à vida do cotidiano? É a correria. Estou na correria. Estou agarrado, estou na correria. Meu irmão, percebe como que a programação mental, ela te coloca na sintonia de algo que é contrário ao que Deus está te chamando para viver. Deus está te chamando para ter tempo com Ele. E o mundo está te provocando a ter uma vida na correria. Você tem que correr porque você tem que adquirir, porque você tem que ter, porque você tem que avançar, porque você tem que... E sempre no futuro. E Deus está falando, qual que é o verbo? O verbo não, qual que é a colocação do tempo? Hoje. O mundo está sempre te instigando para o futuro. E Deus está te chamando para hoje. Hoje. Se ouvires a sua voz. Hoje. Não perca a oportunidade hoje. Hoje. Irmão, e essa programação mental que você vai criando aí nesse ritmo frenético, nesse ritmo enlouquecido, do qual você não pode parar. Você não pode separar tempo. Por quê? Porque se você guardar um tempinho para Deus, você não consegue cumprir a programação mental que você criou. Quem criou a programação mental que está em você? Quem? Você. Ninguém está impondo a você que você viva na correria. Ninguém está obrigando a você a fazer com que a sua vida seja enlouquecida e desvairada. E quem criou essa programação mental? É a gente, querido. Só que parece o seguinte, que se a gente sair dessa programação mental, parece que a gente está errado.
parece que as pessoas vão olhar para a gente como se a gente não fosse desse mundo. É? Você vai parar, ficar 1h30, 2 horas orando, lendo a palavra? 2 horas? Como que você consegue ficar 2 horas? Como que você consegue ter 2 horas disponíveis? Ô, meu irmão, como que você consegue ficar 2 horas no celular? Tempo. O tempo está aqui, olha, disponível para cada um de nós. Todos os dias você recebe o crédito de tempo. Hoje. Fala comigo, hoje. É isso aí, ó. Você recebeu um crédito de tempo que se chama hoje. E ele está acontecendo, hoje está acontecendo. Meu irmão, sabe uma coisa interessante sobre a programação mental? É que quando você cria uma programação mental, você passa a ser norteado por ela. Pensa bem, você criou uma programação. Eu vou amanhã acordar 5 horas da manhã, vou tomar banho, tomar café, escovar os dentes, sair, vou fazer tal coisa, fazer tal coisa. A hora que der 4h50, o seu organismo já... E se ele não despertar por si só, o seu celular vai despertar para te acordar. Quantas pessoas hoje, elas estão dominadas pela programação mental que elas criaram, e sem saber que elas vão chegar num lugar tão destruidor. Irmão, pensa bem. O aumento que nós tivemos nas últimas décadas de depressão, de crise de ansiedade, de pânico, de distúrbios psiquiátricos. Pensa bem, nós estamos vivendo uma geração que está sendo destruída pela programação mental. Excesso de trabalho, excesso de informação, excesso de atividade, excesso, né? As pessoas não conseguem nem dormir bem mais. Imagina, a sua mente, você programou ela para ela ficar 120 por hora. Na hora que você fala assim, eu vou dormir, você acha que ela para assim? De 120 por hora, você deita na cama e ela, plum, desliga? Não. Quantas pessoas estão dormindo e acordando cansado? Porque a mente não parou, a mente não desligou. Por quê? Porque a mente está num ritmo que é fora do padrão, é fora do comum. Meu irmão, só que a programação mental somos nós que vamos desenvolvendo. Ninguém chega em você e conecta você e fala, vou programar você. Não. Ainda que alguém te influencie na sua programação mental, e tem acontecido muito, né? Mas é você que está decidindo a sua programação mental. E as pessoas hoje, elas estão extremamente irritadas.
Meu irmão, quando você pede para alguém ficar quieto, é uma punição, é um desespero. Principalmente se falar assim, ó, não tem internet. Aí é uma punição dobrada, mandou para o inferno. Meu irmão, você está entendendo o que está acontecendo na nossa geração? Olha, e o que acontece? Essa programação mental, ela cria o endurecimento do coração. Irmão, Deus, Ele quer falar com você, mas você está tão ligado em tanta coisa o tempo inteiro que você não consegue ouvir a voz dele. Porque a palavra de Deus diz o quê? Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Deus é Espírito. E a programação mental é o quê? Alma. Você está aí, acelerando a sua alma, acelerando a sua alma, acelerando a sua alma, acelerando a sua alma. E Deus, que é Espírito, querendo comunicar ao seu espírito. Mas como que ele vai comunicar ao seu espírito se você está altamente conectado na alma? A sua alma está a 1000 por hora. Como que você vai ouvir a voz de Deus? E olha, vou dizer para você uma coisa. Deus não grita. A sua alma está aí a 1.000.000, ele não vai ficar para despertar você para você ouvir a voz dele. Não vai. Irmão, olha, tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. E a Bíblia diz o quê? Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmão, é possível que hoje ele esteja falando e você não esteja ouvindo. Por quê? Porque a sua alma está muito ligada nas coisas dessa vida. E Deus, ele tem um plano. O plano dele é o seguinte: ó, eu vou chamar pessoas que queiram o meu propósito. Pessoas que queiram ser semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é chamar pessoas que queiram ser semelhantes a Jesus. Irmão, o propósito de Deus não é uma religião. Não é. E é engraçado, né, que esses dias nós estamos lendo Ezequiel, e tem um texto que me chamou a atenção lá em Ezequiel 33, versículo 31. Eu achei tão interessante esse texto. Olha aqui, Ezequiel 33, versículo 31. Deus falando com Ezequiel: o meu povo vem a você como costuma fazer e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. Querido, volta aí só um pouquinho.
Olha que coisa interessante. Deus observou o povo dele. Engraçado que o povo, eles não estavam com dificuldade para procurar a palavra. Eles estavam indo até Ezequiel, né? Eles queriam ouvir as palavras de Ezequiel. Eles queriam saber o que Deus estava falando. Mas o interesse deles tinha uma programação mental contrária. Eles queriam ouvir a palavra, mas não estavam conectando esse interesse com a prática da palavra. Olha que havia interesse em ouvir, mas não havia uma programação mental para traduzir aquilo que eles iriam ouvir em prática. Irmão, olha que engraçado. Deus fala, olha, o meu povo vem a você como costuma fazer. Senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção. Ou seja, eles eram um povo que não era um povo assim, quero saber de Deus, não quero nada com as coisas sagradas. Não era isso, não. Era um povo que expressava devoção. Pô, eu quero adorar a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero buscar a Deus. Só que eles tinham uma programação mental que barrava eles de praticar aquilo que eles estavam ouvindo. Olha que coisa chocante. E eles, qual que era a programação mental deles? Com a boca expressa devoção, mas no coração deles está ávido para ganhos injustos. Eles queriam continuar vivendo a vida deles e ganhando dinheiro. De maneira injusta, mas queriam. A programação mental deles era ganhar muito dinheiro. Era isso. E eles iam, então, buscar, né, ouvir a palavra, porém, não mudava a programação mental. Continua. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem o instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Ou seja, muito. Olha, para eles, isso aí não passa de um showzinho bonito. Tá? Palavras bonitas, bem entoadas, bem cantadas, mas que, olha, eu vou continuar seguindo a minha programação mental. Eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Eu vou continuar fazendo aquilo que me dá vontade, aquilo que é do meu interesse. Eu vou continuar fazendo da minha vida o que eu quero viver. Irmão, isso aí é um coração endurecido. É um coração que ouve, mas não muda. É um coração que ouve, mas continua atuando dentro daquilo que satisfaz a si mesmo. Isso é uma coisa terrível. E nós precisamos ter cuidado, querido. Nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque a mesma cilada está aqui diante de nós. Quantas pessoas que sabem que precisa perdoar e não querem perdoar? Quantas pessoas sabem que precisa amar o próximo como a ti mesmo? Quantas pessoas sabem que, né, quando você é dizimista, você está honrando a Deus? Quantas pessoas sabem? E sabem de um monte de coisa, mas vão praticar o que querem praticar.
Isso é o quê? Um coração endurecido. Irmão, olha, vou dizer para você uma coisa. A proposta de Deus de nos transformar na imagem de Jesus, a semelhança de Jesus, ela precisa alcançar o nosso coração. Porque, olha, vou dizer para você, é uma proposta desafiadora. Se eu perguntar aqui, quem já é semelhante a Jesus, quem vai levantar a mão? Hã? Alguém? Não. Ou seja, ninguém chegou. Ninguém alcançou o patamar ainda. Ninguém alcançou o padrão que precisa alcançar. Mas quantos de nós já nos sentimos confortáveis com o padrão que a gente alcançou? Irmão, você acha que a gente está se sentindo confortável ou você acha que a gente está incomodado porque a gente não alcançou o padrão? Hã? Confortável. Irmão, isso é triste. Por quê? Porque nós não alcançamos o padrão, mas já alcançamos algo que nos deixa confortável. Você não pensa assim, Deus, eu preciso mudar muito. Você não pensa assim, Deus, olha, eu não posso parar meu processo de transformação, porque eu estou longe de ser igual a Jesus, eu estou longe. Quantos aqui estão longe de ser igual a Jesus? Levante a mão. Percebe como que a programação mental ela vai minando a nossa trajetória, ela vai nos levando para um lugar que a gente não deve ir. Que é o quê? Um lugar de nos sentirmos confortáveis com o que já alcançamos. O que Paulo falou? Ele falou assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que ele está demonstrando? Ele está demonstrando assim, olha, eu entendi que eu ainda não o alcancei e eu não vou me acomodar com o padrão que eu já tenho. E se você prestar atenção, logo depois, versículos abaixo, ele vai dizer, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Hã? Meu irmão, olha bem. Paulo sabia que ele tinha avançado muito. Pois o texto ali, pois não, né? Ele sabia que ele tinha avançado muito. Deve estar lá em Filipenses 3, não é? Quer pôr aqui para a gente? Filipenses 3 o quê? 3:12? Olha bem, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Continua. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Temos todos nós que alcançamos a maturidade. Olha aqui, em outro texto, ele aparece a palavra perfeição. Né? Todos nós, aqui parece que ele está sendo contraditório. Ele está falando, eu não alcancei, ainda não cheguei. Né? Estou indo, estou avançando. Aí ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. O que é isso, querido? É que ele sabia que ele já tinha avançado. Ele não estava inocente pensando que ele era, né, ainda como quando Cristo o alcançou. Mas só que também ele ainda não tinha chegado. Ele não estava confortável. Ele não estava se achando já bem, tranquilo. Não, está tranquilo. Desse jeito aqui, já está bom. Dá para ir até o final? Meu irmão, não dá para ir até o final. Precisa existir em nós uma programação mental que nos coloca no incômodo, no desejo de mudança, no desejo de transformação, no desejo de alcançar o padrão que é Cristo. Se você ainda não fala como Cristo, você precisa mudar. Se você ainda não ama como Cristo, você precisa mudar. Se você ainda não serve como Cristo, você precisa mudar. Se você ainda não perdoa como Cristo, você precisa mudar. Se você ainda não doa como Cristo, você precisa mudar. E isso precisa te colocar numa condição de não ficar confortável. Mas nós precisamos disso. Meu irmão, muitas pessoas, quando começam a ouvir coisas, né, ensinamentos e palavras da Bíblia, elas começam a pensar no irmão. Elas estão tão confortáveis que elas não precisam daquela palavra. Elas começam a pensar que o irmão é que está precisando. Não, hoje fulano tinha que ter vindo no culto. Fulano não podia ter faltado hoje. Nossa, essa palavra é para fulano. Ou seja, eu já estou num patamar bom, já estou num nível bom. Então, quem precisa ouvir isso aí é fulano de tal. Meu irmão, ninguém teve coragem de levantar a mão para dizer que alcançou o patamar. Ninguém. Mas aquele sentimento que a gente já está bem, que a coisa já está... que essa palavra é para fulano. Meu irmão, é o quê? Programação mental. Programação mental pode se tornar uma cilada para um coração endurecido. Nós não podemos ficar com esse tipo de entendimento. Nós precisamos trabalhar nossa mente para, como Paulo falou, olha, eu sei que eu ainda não o alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Eu não o alcancei. Eu prossigo para o alvo, porque eu não o alcancei. Eu prossigo para o alvo, porque eu não o alcancei. Eu prossigo para o alvo. E daqui a um ano eu vou estar prosseguindo para o alvo, porque eu não o alcancei. E daqui 2 anos eu vou estar prosseguindo para o alvo, porque eu não o alcancei. Porque eu não o alcancei.
pode haver acomodação em nós, querido. Bom, agora eu vou para o tópico número 2. Porque hoje eu só coloquei 2 tópicos, então eu posso terminar ela hoje ainda. Né? Olha bem, o que ele diz? Ele vai falar aqui agora de 3 ferramentas que são usadas no endurecimento do coração. 3 coisas que são usadas no endurecimento do coração. Olha bem, vamos voltar lá em Hebreus 3. Vamos ler o texto novamente, do 7 em diante. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da provocação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Então, olha, primeiro ponto, primeira ferramenta é aqui, ó, a incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Que se afaste do Deus vivo. Continua. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esse é o segundo ponto, né? O engano do pecado. Continua. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Esse é o terceiro, a rebelião. Rebeldia. Irmão, olha bem. Quero falar um pouquinho então sobre os 3, né? A incredulidade, o engano do pecado e a rebelião. Primeiro, eu quero falar sobre a incredulidade. É engraçado que a incredulidade, todo mundo que está na igreja pensa que tem fé. Não parece que é contraditório? Hã? Se você está na igreja, significa que um dia você creu na palavra, e um dia você creu em Jesus Cristo, e um dia você creu. Só que aí a ideia de que um dia você creu dá a impressão que você é uma pessoa de fé. E eu quero te falar uma coisa sobre a incredulidade, que é muito importante. A fé é quando você acredita naquilo que Deus é e naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Pensa bem. Fé não é acreditar em Deus e acreditar que Ele vai fazer o que você quer na sua vida. Tem muita gente achando que isso é fé. Eu creio em Deus, eu creio que Ele vai me ouvir, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai atender meu pedido e Ele vai fazer tudo que eu estou pedindo para Ele. Ou seja, quem está no controle sou eu e Deus é o meu servo. Mas pensa bem, querido,
Deus tem um propósito para a sua vida. Qual que é o propósito? Ficou muito assim, salpicado. Só dá sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Pensa bem que Deus ele está trabalhando na sua vida para implantar em você o propósito dele. Ou seja, ele pegou você para transformar você. Não é para deixar você do jeito que você quer que ele te deixe. Não é para pegar você e fazer aquilo que você quer que ele faça. O propósito dele é transformar você na imagem e semelhança de Jesus e inserir você na família dele. Irmão, o que tem de pessoa que tem dificuldade de relacionar com os irmãos, que tem de pessoa que não quer aproximação dos irmãos, que tem de pessoa que não quer ouvir os irmãos. E essa pessoa acredita que ela está na fé. Irmão, se você está na fé, você acredita em Deus e acredita naquilo que Deus está fazendo com a sua vida. O que Deus está fazendo com a sua vida? Ele está transformando você na imagem e semelhança de Jesus. Ele está mudando você. O que tem de gente que não quer mudar? Ele quer continuar frequentando a igreja. Ele quer continuar seguindo os cultos. Quer participar dos eventos. Mas não quer mudar. Meu irmão, você não entendeu o que é fé. Fé é acreditar que Deus pode fazer com a sua vida o que Ele quer. É acreditar que Ele pode dominar a sua vida. Se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, seremos salvos. É o comprometimento com aquilo que Deus está fazendo conosco. O que você identifica que Deus está mudando na sua vida hoje? Hoje. Não é o que Ele já fez na sua vida há 10 anos atrás. Não é o que Ele já fez na sua vida. Porque tem aqui gente que já creu em Jesus há 30 anos. Né? Não é 30 anos atrás, não é o que está em contexto aqui agora. É o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Hoje. O que é que Ele está mudando na sua vida hoje? Qual o ponto que Ele está trabalhando para mudar na sua vida hoje? Eu posso falar para você o que está moendo na minha vida para mudar na minha vida hoje. Eu posso. Sabe o que Deus está fazendo comigo? Ele está fazendo comigo confiança nele integral. Confiança integral nele. É o que ele está fazendo na minha vida hoje. E está moendo, tá? Você fala, pastor, mas você não confia integralmente em Deus? Não. Irmão, descobri isso um dia numa pregação do Dani. O pastor Daniel me moeu na pregação um dia, numa ceia. Chorei igual criança. E de lá para cá, meu irmão, vou falar com você. O cajado está batendo.
E você acha que é fácil confiar integralmente em Deus? Se Ele falar que vai tirar seu salário, que vai tirar sua casa, que vai tirar sua família, que vai tirar, você vai continuar acreditando e confiando que Ele está querendo o seu bem? Hã? Sim ou não? Percebe o que é confiança integral em Deus? Você está achando que é só confiar mais ou menos? Confiar mais ou menos, eu confio, querido. Você confiar que Ele, como seu dono, Ele, como seu Senhor, se Ele tirar tudo que você tem hoje, Ele ainda continua querendo o seu bem. Jó viveu isso. Perdeu todos os filhos, todos os servos, todos os bens, toda, né? Saúde, perdeu tudo, tudo, tudo. Um dia eu estava lendo o livro de Jó e eu comecei a gemer, 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 gemer. Falei, Deus, eu não estou pronto para viver o que Jó viveu. Não estou pronto. Depois que ele estava no meio de toda aquela desgraça que ele viveu, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ai, irmão, você está pronto? Pergunta, você está pronto? Não. Ou não, meu irmão. Ou não. Agora, eu pergunto para você, o que Deus está trabalhando na sua transformação hoje? Não é amanhã, não. E nem é ontem. É hoje. Hoje. Qual que é o alvo? O que Deus está olhando para você e falando assim, ó, você sabe que você vai ter que ser mudado nisso aqui, né? Você está ligado, não está? Ó, estou te vendo, estou sabendo o que está acontecendo aí dentro do seu coração. Ó. Eu estou sabendo o que está passando. Eu estou sabendo o sentimento que está passando aí, ó. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. O que Deus está trabalhando na sua vida hoje? Porque, olha, meu irmão, muita gente não quer que Deus trabalhe na vida dele hoje. Tem muita gente escorregando igual quiabo. E olha, a incredulidade. Meu irmão, porque quando você tenta resistir ou escapar ou escorregar do tratamento de Deus com sua vida hoje, você está deixando de acreditar que Ele quer o seu bem, de que Ele é o seu dono e tudo que Ele fizer vai ser para te aperfeiçoar, vai ser para te melhorar, vai ser para te transformar na imagem de Jesus. Você está querendo escorregar por quê? Porque você está incrédulo. Porque você não está acreditando que Deus realmente tem o bem para você. Você não está acreditando que Deus, no projeto dele, Ele está comprometido integralmente com você. Você não está acreditando. E você é crente há muito tempo. Um crente incrédulo. Crente incrédulo. Meu irmão, então qual que é a primeira ferramenta de endurecer seu coração? É a incredulidade. Você precisa acreditar mais que Deus realmente está interessado em você e no seu bem e na transformação. A transformação que Ele vai fazer em você não é para te destruir, não é para te minar, não é para te humilhar, não é para te arrasar. O que Ele está fazendo na sua vida
é para que você seja semelhante ao Filho dele, Jesus Cristo. E eu vou dizer para você uma coisa: nada nessa vida pode ser tão bom quanto isso. Nada. Vale a pena você perder tudo dessa vida para ser semelhante a Jesus. Tudo. Então, olha bem, primeiro aspecto aqui, primeira ferramenta de endurecimento do coração é a incredulidade. Só que tem a segunda. A segunda é pecado. O engano do pecado. Ele usa a expressão o engano do pecado. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Deus nos chamou para vivermos separados para Ele. Ele quer um povo separado para Ele. Sabe o que é engraçado? É engraçado que a gente resiste mais a isso. Eu já vi muita gente falando assim, não, mas para eu ser do jeitinho que Deus quer, eu vou ter que ser uma múmia, não vou poder fazer mais nada da vida. Quantos já ouviram alguém que tem esse conceito de que para ser um povo separado para Deus, vai ter que perder a vida, não vai poder viver? Quantos já ouviram alguém com esse conceito? Meu irmão, é porque não entendeu o conceito. Se você é um povo separado para Deus, realmente você não vai fazer as coisas que as pessoas que não são de Deus estão fazendo. Não é? É isso mesmo. Porém, ao invés disso ser ruim, porque as pessoas estão colocando isso numa conotação negativa, como se ela estivesse perdendo. Meu irmão, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Quantos aqui gostariam de morrer? Então está todo mundo querendo viver, né? Todo mundo, né? Querido. Agora, o salário do pecado é o quê? A morte. Quando você trabalha para o pecado te paga com o quê? Morte. É. Você trabalhou um pouquinho para o pecado, ele vem e te paga. Morre um pouquinho. Ó, quando você peca, qual o sentimento que você tem? Primeiro sentimento que você tem depois do pecado? Tristeza. O que mais? Angústia. Solidão. Vergonha. Você se sente próximo de Deus? Não. Você se sente. Não, a gente fica até com dificuldade de chegar perto de Deus. Não é assim? Vergonha. Meu irmão, isso é o quê? Morte. Você pecou? Morre. Pecou de novo? Morre mais um pouquinho. Pecou de novo? Morre outra vez. Ele vai te pagando. Com o quê? Morte. 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 Aí você fala assim, mas o pecado tem um prazer? Tem, claro. Irmão, se alguém disser para você que você vai pecar e não vai ter nenhum prazer, ele está te enganando. Claro que tem prazer.
Só que é um prazer mínimo, 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 diante da destruição que traz. É um prazer mínimo. E o estrago é enorme. O estrago é enorme, enorme. E o maior estrago de todos é a sua comunhão com o Pai. Irmão, é algo frustrante, chocante. Não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. E se você entender isso, se você entender realmente o que é viver para Deus, se você entender o valor da sua comunhão com Deus, se você entender realmente quanto é precioso viver em santidade, você não vai querer pecar. Meu irmão, quanto mais você se santifica, quanto mais você abre mão das coisas que desagradam a Deus, porque o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tem muita gente que acha que o pecado é só o descumprimento da lei. Né? Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Você pode estar fazendo uma coisa boa. Né? Por exemplo, você ter um dia de lazer num clube, num parque, é uma coisa boa? É boa. É pecado? Não. Mas se Deus não quiser você aqui naquele dia, naquele local, é pecado. É pecado por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Uma coisa que não é pecado pode se tornar pecado se ela não for a vontade de Deus. Então, o pecado não é só o descumprimento da lei. Pecado é aquilo que você faz que não agrada a Deus. Tem coisas que você nem falou, mas você pensou, e Deus está sondando seu pensamento. Ele sabe. Na Bíblia você vai encontrar Deus valorizando até o olhar meio torto, piscar, o apontar o dedo. Tem muitas coisas que Deus considera que a gente não vê. Meu irmão, não vale a pena pecar. É tão bom quando você pode testemunhar da sua trajetória, né? Igual quando eu vou ministrar o curso de noivo, né? E eu posso falar para as pessoas, assim, ó, eu namorei com a Andréia 3 anos e 4 meses. Nós tivemos um namoro santo. Nós não fizemos nada errado no nosso namoro. Coisa boa, querido. Você poder testemunhar da santidade. Você poder falar do seu posicionamento diante de Deus. Você poder ensinar isso para outra geração. Você poder falar, ó, é possível você ter um namoro santo. É possível você ter um namoro do qual você não vai ter sexo. Um namoro do qual você não vai ter atos promíscuos. É possível. Ah, que isso, que aquilo, não sei o quê. Meu irmão, é possível, sabe por quê? Porque eu te
Olha que coisa boa. Você poder testemunhar o seu posicionamento diante de Deus, coisa maravilhosa. Hã? Então, meu irmão, não vale a pena pecar. Não vale a pena. Seja ele qual for o pecado. Tenha você qualquer benefício que você tiver com o pecado, não vai ser um benefício bom. Vai ser destruição. Vai ser morte. O engano do pecado é uma ferramenta para o endurecimento do coração. Irmão, quantas pessoas que a gente encontrou na trajetória, pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, pessoas que o Espírito Santo se manifestava de maneira gloriosa na vida delas e que foram afundadas por causa do pecado. Foram destruídas por causa do pecado. Não vale a pena pecar. E o terceiro ponto, terceira ferramenta é a rebelião. Irmão, o que é a rebelião? A rebelião é quando você se posiciona contrário ao governo de Deus. Rebelião é o quê? É você resistir ou rejeitar o governo de Deus. Isso é rebelião. Né? Uma pessoa pode ser desobediente sem ser rebelde? Pode. Mas um rebelde sempre vai ser desobediente? Sempre. Sempre. Então, a rebelião, ela anda casada com a desobediência. Mas nem toda desobediência é rebelião. Isso precisa ficar claro. Né? Às vezes você pode desobedecer por falta de conhecimento. Você pode desobedecer porque talvez você não compreendeu bem na hora o que Deus estava fazendo. Você pode desobedecer. Agora, quando você fala de rebelião, você está falando de alguém que está resistindo ou rejeitando o governo de Deus. Ô, meu irmão, eu vou falar uma coisa interessante. Tem uma forma das pessoas serem rebeldes disfarçadamente. Que é, por exemplo, ó, Deus levanta um líder para conduzir o povo. As pessoas vão e não aceitam a liderança daquele líder. Meu irmão, se Deus levantou um líder e você rejeita a liderança daquele líder, você está sendo rebelde a Deus. Olha que é com Deus o negócio. Ah, mas esse líder está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meu irmão, Deus vai acertar as contas com esse líder. Você precisa estar atento. Você precisa estar atento. E olha, o líder é uma pessoa perfeita? Não. Não. E é difícil muitas vezes você lidar com liderança, por quê? Porque com certeza o líder um dia vai falhar com você. E aí? Se falhar com você, deixou de ser um líder instituído por Deus? Sim ou não? Não. Meu irmão, rebelião é uma coisa terrível no reino de Deus. Você precisa estar atento. Sabe por quê? Porque Deus, o anúncio do Evangelho, ele começou como?
Jesus falou, ó, vão e anunciem. Anuncie o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O anúncio do evangelho é o quê? É a chegada do reino de Deus. O anúncio do evangelho é o quê? Olha, Deus quer governar vocês. Está entendendo por que rebelião é uma coisa tão grave? Porque Deus quer nos governar. Quem quer nos governar? Deus. Meu irmão, e Ele vai estabelecer esse governo dele da maneira dele, não é da maneira que a gente quer ou da maneira que a gente concorda. Né? Primeiro, Ele governa a nossa vida pessoalmente através do Espírito Santo. Pessoalmente. Meu irmão, o governo de Deus não é um governo à distância. Ele está lá no céu e governando a gente aqui na terra. Não, ele enviou o Espírito Santo e vai governar a nossa vida pessoalmente. Ele vai falar com você, fala, e aí, são 3 da manhã, vai levantar para orar ou não? E você, 3 da manhã, Senhor, eu estou aguentando de sono. Não, é pessoalmente, o governo dele é pessoal. O que você vai poder dizer que você não... Né? Ah, não, essa parte eu não sabia, não. Não, ele está aí pessoalmente para te governar. Você vai ser... Qual desculpa que você vai arrumar? Hã? Só que ainda, além de ser um governo pessoal, né, ele ainda estabeleceu a igreja. E aí, colocou todo mundo aí debaixo das lideranças. Aí você fala, não, Deus, aí o negócio fica difícil mesmo, porque o ser humano é complicado, é falho, é isso, é aquilo outro. Meu irmão, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo um dia vai chegar diante de Deus para prestar conta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, olha, todo mundo um dia vai prestar conta. Não vai adiantar você dar desculpa que foi por causa do líder tal, que você não fez o que Deus queria que você fizesse. Está entendendo? Hã? Ó, meu irmão, fala para o irmão que está do seu lado aí, fala com ele assim, ó, não vai colar não. Não vai colar, meu irmão. Ó, se o seu líder errar, faça a vontade de Deus. Se ele acertar, faça a vontade de Deus. Porque um dia você vai ter que dar contas disso. E olha, o acerto de contas não vai ser uma coisa fácil não, tá? A Bíblia fala lá em 1 Pedro, se eu não me engano, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o pecador? Olha, se é com dificuldade que o justo é salvo. Tem muita gente achando que salvação é uma coisinha assim. Meu irmão, você está muito enganado. O caminho é difícil, é muito difícil. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o pecador? Meu irmão, olha, deixa Deus te governar. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te mudar. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar suas reações. Deixa Deus transformar suas palavras. Deixa Deus transformar seus relacionamentos. Deixa Deus transformar
sua maneira de viver. Deixa Deus transformar. Deixa Ele governar a sua vida. É o melhor que nós podemos viver. Fique de pé.